ao vivo, é a primeira vez que você abre. Não abriu. Por quê? Abriu, entrou. O 14, né? Eu chamo em julgamento o processo número 000-152, diz 96 de 2020, 8-17-23-30. Advogado solicitante é o doutor José de Marville dos Santos Oliveira. Se encontra presente? Sim, excelência. Bom dia. Pois não, doutor. Gostaria que o senhor declarasse seu nome, só o AB e a parte que o senhor representa, e indago do senhor depois se o senhor dispensa o relatório. Sim, excelência. Dispensa o relatório, sim. Sim. Agora, doutor, esse processo está dando provimento ao recurso do senhor. O senhor dispensa? Dispensa, excelência. Se há provimento, dispenso, sim. Dispensa. Agora, então, vamos chamar agora o processo de número 1465, diz 98 de 2021, 8-17-26-40. Então, gostaria que o senhor declarasse o nome, o AB e a parte que o senhor representa. Pois não, excelência. Me chamo José de Marville dos Santos Oliveira, advogado inscrito na OAB-PE sob o número 35862, e neste ato represento os interesses da apelada senhora Sandra Mariel Ferreira dos Santos. Antes de dar início à minha peroração, gostaria de cumprimentar excelentíssimos senhores embargadores, integrantes desta turma, nobre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados e demais presentes na sessão. Excelências, o cerne da questão é acerca de se há o provimento do recurso do apelante, o Banco Bradesco, quando insurgiu-se da sentença que julgou procedente a ação, onde reconheceu a ilegalidade do empréstimo consignado indevidamente e determinou a devolução em dobro e a condenação em danos morais. Excelência, em relação ao contrato, este é indiscutível, uma vez que a apelada jamais celebrou o mesmo, conforme perícia grafotécnica que consta nos autos. Em relação ao dano material, este deve ser ressarcido e em dobro, porque desde março de 2021 que a apelada passou a sofrer descontos, sofreu alguns descontos em seu benefício em decorrência desse empréstimo que foi considerado indevido em razão da assinatura falsa. Em relação aos danos morais, a apelada entende que a sentença também deve ser mantida nesses termos, não havendo qualquer redução no valor, uma vez que trata-se de uma senhora idosa, pessoa honesta, que honra com seus compromissos e que passou a sofrer um desconto em seu benefício previdenciário de aposentadoria por idade como agricultora, em razão de uma conduta ilícita praticada por terceiros estelionatários, por um empréstimo que jamais contratou, conforme perícia grafotécnica que dos autos consta. Dessa forma, excelência, pede a integral manutenção da sentença que julgou procedente a ação. Peço deferimento.
né? Eu, em seguida, sou relator, passo a ler a minha proposta de emenda. Direito do consumidor, direito processual civil, perícia grafotécnica, contrato bancário fraudulento, empréstimo consignado, restituição de valor descontado, redução do quanto indenizatório, dano moral, provimento parcial do recurso decisão unânime. Cinge-se a controvérsia na análise da regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, o cabimento da restituição dos valores descontados e a indenização dos danos morais. 2. Perícia grafotécnica conclui que a assinatura questionada não corresponde à firma da parte autora. 3. Falha na prestação do serviço da instituição financeira a justificar o cancelamento do débito, a condenação do demandado, na restituição do indébito, indenização por dano moral. 4. Restituição em dobro do indébito, tendo em vista que os descontos legais ocorreram a partir de março de 2021, nos termos do ARRESP 676-608. 5. Pelos danos extrapatrimoniais, redução do quanto indenizatório. 6. Apelação civil parcialmente provida. Então, somente para determinar a redução do quanto indenizatório ao valor de R$5.000, mantendo os demais termos da sentença. Em relação à restituição do indébito deve incidir juro de mora a partir do evento danoso na forma do 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir do evento prejuízo, súmula 43 do STJ. E em relação aos danos morais, juro de mora a partir do evento danoso, forma do 398 do Código Civil, súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da presente fixação, súmula 362 do STJ, aplicada a tabela da correção do engorge, fica assegurada a compensação dos valores, porventura, disponibilizados a favor da parte autora, honorários advocatícios, conforme arbitrado no juiz sentenciante. É assim, senhores embargadores. Eu voto, dando parcial provimento. Então, eu passo a colher voto, indago do eminente desembargador Evanildo como vota. Senhor presidente, antes de tudo, meu bom dia. É um prazer compor essa turma e muito feliz pela presença de Vossa Excelência no dia de hoje. Estendendo minha saudação também ao desembargador Severino, ao procurador Paulo, ao Sua Excelência doutor José Limarville, o nobre advogado. Muito êxito seja a sua sustentação oral. Senhor presidente, sem mais delongas, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Indago do eminente desembargador Severino como vota. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Acompanho o voto. Então, por decisão unânime, foi dado provimento parcial ao recurso, de acordo com o voto do relator. Próximo. Excelências, bom dia a todos. Bom dia a todos. 19. Próximo processo é o 19 da pauta, ele é segredo de justiça.
Próximo é o 9. Processo número 0001274, dígito 94 de 2022, tendo como parte solicitante doutora Carmen Patrícia, 9, doutora Manuela Julião dos Santos, se encontra presente. Não está presente. Poderemos fazer em seguida, tá certo? Dar oportunidade para que ela possa comparecer. Agora, o processo 17 da pauta é o número 17 da pauta 000289850, dígito 20 de 2022, 8179080. Solicitante, doutor Valdo Pinheiro de Carvalho Filho. Se encontra presente? Pois não, doutor. Gostaria que o senhor declinasse o seu nome, a OAB, a parte que representa, e o senhor dispensa o relatório. Esse é o 9. 17. Bom dia, Excelência. Bom Me dia. chamo Walter Pinheiro de Carvalho Filho, OAB PE 32605, representa a agravante MC Brasileiro Companhia Limitada, a classe judicial agravo de instrumento. Inicialmente, cumprimento cordialmente Vossa Excelência, desembargador Luciano Campos, os demais desembargadores aqui presentes, membros do Ministério Público, bem como os servidores do tribunal e colegas advogados aqui presentes. O que estamos aqui tratando, Excelência, é a inexistência de citação válida no processo em curso. O processo originário passou 15 anos sem a ocorrência de citação válida do executado. Cabe destacar que o oficial de justiça, ao realizar o mandado de citação na empresa MC Brasileiro, retornou com o mandato negado, sendo o juiz de primeiro grau ofertado prazo de 10 dias para que a empresa Bung Alimentos se manifestasse, sendo concedido esse prazo de 120 dias a requerimento da própria para que realizasse as diligências necessárias para que ocorresse a citação válida. Isso ocorrendo em 2010. Somente em outubro de 2015, a empresa Bung se manifesta a respeito da própria petição do requerimento de 120 dias de sobrestamento do feito. Ocorrendo assim, Excelência, a inexistência da citação, bem como a ausência de interrupção, afrontando o artigo 219 do CPC à época. Deste modo, reitera os pedidos constantes no agravo de instrumentos para que seja processado e reconhecida a prescrição do presente feito, Excelência. Obrigado. Eu agradeço a sensação de Vossa Excelência. Não, é só no final. E, como sou relator, passo a proferir a proposta de emenda, tendo em vista que o voto se encontra lançado às aulas. Os desembargadores têm até esse dia para botar o voto deles lá. Dia 21 é o dia que ela vai... E o voto está lançado nos autos e Vossa Excelência tomará conhecimento. Ok, obrigado. Minha proposta de emenda é direito processual civil, execução de título judicial, prescrição intercorrente, necessidade de intimação do exequente, desídia não verificada. 1. Não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de 2 requisitos. 1,
o decurso do tempo previsto em lei, a inércia do titular da prestação, resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. Para o conhecimento da prescrição intercorrente, são imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimidatório. 4. Agravo do instrumento provido. Senhores desembargadores, senhor procurador, o meu voto é em provendo o agravo. Como voto o eminente desembargador Evanildo? Eu acompanho Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador José Sibirino? Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Por unanimidade, negou-se provimento ao agravo, tudo de conformidade com os votos do relator. Próximo. Agradeço Obrigado. a presença de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Próximo é o 13 da pauta. Processo 0008284, dígito 12 de 2022, 817-2480, solicitante, doutora Fabiola Alves. Gostaria que Vossa Excelência declinasse o seu nome, a OAB e a parte que representa. 13. Me chamo Fabiola Alves de Assis Marques, minha OAB é 22.506-PE e represento a parte apelada Claro S.A. Então, inicialmente, um bom dia a todos, os que estão presentes e os que nos acompanham de forma virtual. Isso aqui é? Então, o presente processo, É o 13. ele versa sobre uma suposta inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Ela alega ter sido negativada pelo valor de R$ 74,32. R$ 74,32. Então, ela acredita estar prescrita essa dívida, então, por esse motivo, ela não poderia estar sendo negativada. Ela afirma todo o tempo que está sendo negativada. Então, em sede de defesa, a demandada, claro, ela esclarece consubstancialmente a natureza da plataforma Serasa Limpa Nome, que é o documento que foi apresentado pela parte autora nos autos. Ela não junta nenhum extrato de negativação emitido pela CDL ou pelo próprio Serasa mesmo. Ela não apresenta, ela apresenta apenas uma impressão do site Serasa Limpa Nome. Então, na defesa, é apresentado que o Serasa Limpa Nome ele é apenas uma plataforma de intermediação entre o cliente e a empresa credora. Ela faz a negociação, ela ajuda na negociação daquele débito existente, que foi contratado e não pago e está prescrito, na maioria das vezes está prescrito. Tudo bem, a questão não é se é a prescrição ou se é prescrito ou se não é prescrito. A questão é a existência ou inexistência do débito. O débito, ele existe, ele foi contratado, é um débito de agosto de 2011, que foi contratado pela autora, ela adquiriu os serviços da demandada Claro e não efetuou o pagamento. Então, de lá para cá, após os 5 anos que são permitidos ficar nos cadastros de restrição ao crédito, foi retirado e não consta mais nenhuma inscrição no nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito. Esse débito, ele está lá na plataforma Serasa Limpa Nome, pronto para negociação. Nenhum momento a plataforma ou a empresa Claro, ela se dirigiu a demandar a autora, parte apelante, exigindo o pagamento dessa dívida. E como é que ela soube dessa dívida? Ela disse que tomou conhecimento do débito, mas não chega ao certo dizendo como foi exatamente que tomou conhecimento. Mas nós sabemos que, para acessar a plataforma Serasa Limpa Nome, é necessário que o próprio consumidor ele crie um login e uma senha
de seu uso pessoal e acesse a plataforma. Então, somente ele terá acesso àquela plataforma, àqueles dados que estão ali. Aqueles dados, eles não são acessados por nenhuma outra pessoa física e muito menos por nenhuma pessoa jurídica. Então, digamos que ela fosse fazer uma compra no comércio, o comerciante ele não ia ter como consultar o nome dela na plataforma Serasa Limpa Nome. Ele vai consultar nos cadastros dos órgãos públicos, no SPC e no Serasa. E nesses dois não estão escritos o nome da autora. Então, é assim que as partes autoras, geralmente são muitos processos que temos nessa natureza, têm acesso a esses dados, a essas informações. Mas em nenhum momento ela foi constrangida, em nenhum momento houve cobrança vejatória, em nenhum momento houve uma restrição ao crédito, até porque ela tem um débito de 2011, então não acreditamos que de 2011 para 2022 ela não tenha aberto uma conta em um banco, ela não tenha emitido nenhum cartão de crédito solicitado e adquirido, ela não tenha trocado de celular, digamos assim, ela não teve nenhuma restrição ao crédito durante todo esse período. Então, ela não houve nenhum constrangimento moral em relação à autora. Ela também alega a questão do score, diz que o score é reduzido, que também não procede. Nós demonstramos nos autos, através de várias comprovações e documentos da própria plataforma Serasa Limpa Nome, que é uma política interna da empresa, inclusive no site tem informando que não diminui o score dos clientes que estão com débitos a ser negociados. Então, essa informação cai totalmente por terra e não pode ser de forma alguma levada em consideração. Como eu disse inicialmente, o débito ele é inexigível. A gente perdeu o direito de ação de cobrar aquele débito, mas ele não é inexistente. Ele existe, ele foi adquirido pela autora em 2011 e não efetuou o pagamento. Então, o débito está lá. Há também outra questão nesse processo que envolve o patrono da autora. O patrono da autora, ele tem 487 demandas dessa mesma natureza em todo o país. Então, envolve o mesmo assunto, envolve o mesmo patrono, só muda o autor e o valor do débito. Há essa captação e configurando assim a lei de temerária, nesse caso. É uma demanda em massa que está acontecendo desse processo e também o do processo seguinte, que também será julgado de vossa relatoria. É de outra advogada, mas também segue os mesmos moldes desse patrono da autora nesse processo. Então, Excelência, nós estamos respaldamos as nossas alegações na súmula 169 do TJPE, bem como nós juntamos vários julgados do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual ele declara em vários julgados recentes, de 2022, 2023, que há inexistência de danos morais, como é o caso desse julgado. Se o senhor me permite, Vossa Excelência me permite, eu vou ler aqui bem rapidinho só uma ementa da relatoria do desembargador Antônio Fernando Araújo Martins, que é de 2022, e ele diz assim: apelação civil, indenização por danos morais, inexistência de ato ilícito, Serasa Limpa Nome, inexistência de inscrição indevida, dívida prescrita, recurso provido, decisão unânime. Embora evidencie a cobrança indevida de um débito prescrito, não configura a inscrição em cadastro negativador, porquanto se trata de site Serasa Limpa Nome, ao qual apenas o consumidor tem acesso e por meio do qual pode quitar eventuais dívidas inadimplidas. A existência do débito não pago não se mostra suficiente a respaldar a reparação por danos morais, recurso provido. Essa decisão foi de 18 de outubro de 2022. Só mais um parêntese, Excelência. Em outra decisão do desembargador relator Francisco Sertório,
julgado em 17/2/2023. A prescrição ela afeta a eficácia da obrigação civil, o que significa que, ainda existente, o crédito passa a ser inexigível. Entretanto, o fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança, já que a prescrição alcança tão somente o direito de ação do credor em exigir judicialmente o pagamento dos débitos contraídos pela autora. O sistema Serasa Limpa Nome não é um banco de dados acessível por qualquer pessoa, mas sim um portal de renegociação de débitos de acesso restrito ao consumidor devedor. Nesses termos, a dívida está inserida em um local no site ao qual somente as partes envolvidas têm acesso, não constando do rol de cadastro de inadimplente disponível para consulta pelo CPF. Então, resta clara as decisões que elas desconfiguram a incidência do dano moral em casos semelhantes. Por outro lado, nós sabemos que o STJ e o CDC, em seu artigo 43, parágrafo 1º, o STJ, através da súmula 323, eles asseguram ao consumidor o direito de que as informações negativas a seu respeito, elas não permaneçam nos cadastros de proteção ao crédito por mais de 5 anos. Como a gente pode observar nos autos, não tem essa comprovação de que a autora está negativada. Nem ela junta, e nós juntamos em nossa defesa e também em nossas contrarrazões que não há nenhuma negativação oficial da autora. A não observância dessa regra torna o apontamento indevido, podendo prejudicar de exigir a baixa da negativação. Porém, a parte apelante, ela quedou-se de juntar o comprovante válido da sua suposta negativação, juntou apenas informações da plataforma Serasa Limpa Nome, que são insuficientes para comprovar o suposto dano moral sofrido pela autora. Então, Excelência, assim eu encerro a minha sustentação oral e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradeço, parabenizo pela sustentação de Vossa Excelência e, como relator, passo a proferir o meu voto, já de antemão avisando que o meu voto encontra-se lançado nos autos e vou ler apenas a emenda, a não ser que Vossa Excelência entenda de maneira diferente, que respeitosamente e acolheria. Tá certo? Eu passo a ler a minha proposta de emenda, apelação civil, cobrança judicial de dívida prescrita, impossibilidade, precedente do colendo do STJ, ausência de inscrição de nome em cadastro de restrição de crédito, inexistência de dano moral, mero aborrecimento, redimensionamento dos ônus sucumbenciais, dado o provimento parcial ao recurso. Em face da ocorrência da prescrição, a dívida não pode ser cobrada, seja judicialmente ou seja extrajudicialmente. 2. Dito isso, deve ser determinada a cessação de cobrança e exclusão do nome da parte autora do portal Serasa Limpa Nome. 3. Em razão da ausência de inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição creditícia, não ocorrência de danos morais, pois não ultrapassa o mero dissabor. 4. Os portais de cobrança chamadas de Serasa Limpa Nome e Acordo Certo não dão publicidade à cobrança de modo a ensejar dano moral e piso. 5. No caso concreto, não restou evidenciado eventual abalo no score do crédito do autor, dado parcial, meu voto é dano parcial ao recurso. É como o voto, senhores desembargadores. Então, colho o voto do eminente desembargador Ivanildo. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador José Severino. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Também por unanimidade, foi dado parcial ao recurso, de acordo com o voto do relator. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Eu que agradeço, Excelência. Tem também o processo de número 001127
de 55 de 2023, 817 de 2220. Esse processo foi dado provimento. A senhora ela é da Clara, não é? É quem foi que... Essa é a apelada, né? Isso. Ok, então concedo a palavra a Vossa Excelência. Esse só retificando, esse é o 1127, Excelência. Esse é né? o 1127. Perfeito. 14. 1127? Não, 14 da pauta é 82, 24. Foi esse agora. Só um minutinho, doutora. Está vendo aqui na publicação da resenha aqui. Só um minuto. Peço bem, né, senhora? Peraí, mas não é assim, não. Estou falando baixo. Então peraí. Esse aqui é qual? É da mesma natureza, os dois. Esse era o 3? É o mesmo assunto, a mesma matéria. Esse era o 3? Então, esse aqui é 1127. Eu li o contrário. Peço que está... Tudo bem, Excelência. Tá certo? Peço desculpa, senhora. Então, é esse aqui agora, né? Pronto. Esse é o 13. O 13 é que foi o que dá de parte. Eu li a emenda do processo desse que a senhora vai ler agora, mas a senhora está com a palavra, fica à vontade. Que é o 1127, né? É o 1127. Pronto, Excelência. Isso eu não vou me estender muito, porque é a mesma matéria do anterior. Então, Certo. eu vou me apresentar novamente, Fábio Laures de Assis Marques, OAB 22506, e representa a parte apelada Alex Cardoso. Desculpa, Clara S.A. Recorrente, né, no caso. Nesse caso, foi dado provimento, foi isso que o senhor falou, Excelência? Eu acho que sim, porque a gente é apelante. Né, nesse caso. A senhora apelante no 82. A senhora apelante em qual? Eu sou apelante nesse 1127. Que foi exatamente o que nós julgamos. Agora, o 8284, que é o 14, tá certo? Foi julgado. É o 14, nós julgamos ele, o 14. Que foi parcial procedência. Foi parcial. Agora é que vai ser o 13. O 13 é o... Não, agora. Eu vou julgar. Nós julgamos qual? Qual? É o 14 agora. É o 14. Esse agora, né? É o 14, doutor Luciano. Nós julgamos o 13. É o 1127, desculpe. Então, o 13 foi o 1127. 11, 27, 55. Foi? Foi. Não entendi. Não. Esse aqui. O doutor Luciano, ele leu a emenda do provimento parcial, que seria o atual. O provimento parcial seria do 1127. Isso. E o 8284 Não, agora é o que vai ser julgado agora. 82. Pronto, só está com a palavra. Peço desculpa porque houve aqui um errozinho na colocação da sequência. Desculpa, Nada que não se senhora. resolva. Então, eu me chamo Fábio Laures de Assis Marques, OAB 22506, e represento a parte apelante Clara S.A. Nesse processo, Excelência, é a mesma matéria do anterior. Está como apelado nos dois casos. Nos dois, isso, desculpa, nos dois. Ah, certo. Ok. Então, a mesma sustentação oral que foi do anterior, ele pode ser aproveitado nessa, caso Vossa Excelência permita, para não ficar repetitivo e cansativo, porque nesse caso só diferencia o valor do débito, que no caso, como a gente tinha trocado, o anterior eu me referia a 74,32, mas na verdade é desse processo que é 74,32. O anterior seria 344,70, onde houve contrato assinado do autor.
Nesse caso, também houve a contratação do serviço e o débito é de R$ 74,32. E ela pede a mesma coisa, ela pede a inexistência do débito, inexistência do seu nome nos cadastros do SPC Serasa e danos morais. Ela junta a mesma documentação referente ao Serasa Limpa Nome, o qual já expliquei que se trata de uma plataforma apenas de negociação de dívida, ela não é restritiva de crédito, ela é diferente do banco de dados oficiais, não vem diretamente do SPC nem do Serasa. Seu acesso ela é restrita ao login e senha criado pelo cliente, então só ele tem acesso àquelas informações. Não tem como uma pessoa física ou pessoa jurídica ter acesso aos dados da consumidora. Também não diminui o score, como ela afirma também em sua inicial. Ela não teve nenhuma restrição de crédito até depois dos 5 anos que é legítimo ficar incluída nos cadastros de restrição ao crédito. Após isso, ela não teve nenhuma restrição creditícia. Também se refere ao patrono da autora com várias demandas da mesma natureza, envolvendo, só muda o nome da parte e o valor do débito, mas se refere à mesma natureza. São inscrições cadastradas na plataforma Serasa Limpa Nome, que eles entendem como se fosse uma restrição creditícia, quando na verdade não é. Como eu já disse anteriormente, se trata apenas de uma plataforma a qual faz a negociação do débito existente entre o cliente e a empresa credora. Nós juntamos vários julgados que também podem ser aproveitados do processo anterior nesse processo, proferidos por desembargadores, relatores desta Igreja Tribunal de Justiça. E é isso, Excelência. Eu termino a minha sustentação oral por se tratar de natureza igual à anterior, para não me estender muito e também não cansar Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência e passo a proferir a minha emenda. Emenda à apelação civil, cobrança judicial de dívida prescrita, impossibilidade, precedente do colégio do STJ, inversão do ônus sucumbenciais dando provimento ao recurso. Em face da ocorrência de prescrição, a dívida não pode ser cobrada, seja judicialmente, seja extrajudicialmente. Dito isso, deve ser determinada a cessação de cobrança e a exclusão do nome da autora do portal Serasa Limpa Nome. Assim sendo, dado provimento, ainda acrescentando no voto que fica estipulado uma multa do valor de R$ 100 até 5.000, caso a ré não exclua a Serasa do Limpa Nome. É como o voto, senhor presidente. Senhor desembargador. Então, passa a colher o voto do eminente desembargador Evanildo. Eu acompanho. Como voto o eminente desembargador José Severino. Acompanho o voto. Pronto. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator. Agradeço mais uma vez a sustentação de Vossa Excelência. Eu agradeço, Excelência. Vamos agora para o número 15. O número 15 da pauta é a apelação civil 2737, dígito 29. Advogado solicitando é o eminente advogado doutor Carlos Alberto. Se encontra presente? Pois não, doutor. Apelado. Doutor, aqui o senhor representa, é o 15, né? Eu represento a parte apelada. Senhor, doutor, o processo está negando provimento à apelação. O senhor insiste na sustentação? Não, eu dispenso a sustentação. Pois não. Excelência. Muito então, obrigado. Agora o próximo da pauta é o número 1. Tem como número 2428, dígito 37 de 2023. Tem como solicitando o eminente advogado Acidino José da Costa Cavalcante. Doutor Acidino, esse processo, ele está dando provimento, mas ele é apelado. Ele vai ter sustentação.
Sim, Gostaria que o senhor Excelência. declarasse o seu nome, a OAB e a parte que representa. E se o senhor dispensa o relatório. Dispenso o relatório, sim, Excelência. Com a sua permissão, eu queria fazer uma sustentação só para esse número 1, o número 2 e o número 5, que são matérias correlatas, é empréstimo consignado. Aí eu faria uma sustentação só para esses 3. Olha. Com a sua permissão. Pois não, doutor, fica à vontade. Pronto, é o número 1, número 2, número 5. Meu nome é Acidino José Costa Cavalcante, minha OAB é 37065. Em todos esses processos que acabei de listar, estou pelo banco recorrido. Eu saúdo a todos com uma boa sessão de julgamento e um bom dia. Nos casos em tela, Excelências, as partes autoras alegam não ter contratado os empréstimos consignados com registro em nome do réu. Em sua defesa, o banco aduz que, ao contrário do que alegam em suas iniciais, os contratos foram celebrados pelas próprias partes autoras, nos valores e nas datas constantes nas peças de defesa, mediante desconto e benefício previdenciário, conforme contratos assinados juntados aos autos. Ressalte-se que o banco prova que os valores contratados, ou os chamados trocos, foram disponibilizados por meio de TEDs, em conta bancária de titularidade das próprias partes autoras, conforme constante nas peças de combate. Os referidos valores foram devidamente repassados, sem qualquer inconsistência pelo banco destinatário e nunca contestado pelos autores. Então, Excelências, não é crível que as partes não reconheçam os contratos realizados com o banco, em razão da disponibilização dos valores dos empréstimos em suas contas, sendo certo que até o momento não foram devolvidos ao banco, seja administrativamente ou mediante depósito judicial. Note-se ainda, eméritos julgadores, que as assinaturas apostas nos contratos coincidem com as que constam dos documentos trazidos aos autos pelos próprios autores, o que evidencia o vínculo entre as partes. Ainda chama a atenção o fato de que os documentos apresentados pelos autores, no momento da contratação, correspondem exatamente aos documentos de identidade juntados às peças iniciais. Deste modo, não há defeito na prestação de serviço pelo réu, uma vez que resta evidenciada a regularidade das contratações e que as partes autoras se beneficiaram dos empréstimos realizados, sendo certo que não há o que se falar em danos morais ou materiais nos presentes casos, ante a ausência de ilicitude ou irregularidade na prestação de serviço na hora apelada, uma vez que as contratações dos empréstimos em tela foram legítimas e não há qualquer indício de fraude, sendo, portanto, devidos os valores descontados das partes autoras em razão dos contratos firmados com o réu, sendo as cobranças efetuadas exercício regular do direito. Outro sim, não houve má-fé a justificar eventual repetição de indébito em dobro. Deste modo, em todos os processos em tela, requer o recorrido que os recursos dos autores sejam improvidos e que as sentenças de piso sejam mantidas em todos os seus termos. É o que se pede, Excelências. Minha proposta de emenda. Direito do consumidor e processual civil. Ação anulatória de débito, combinado com repetição de débito, indenização por dano moral, sentença de improcedência, apelação civil, desconto em conta, contratação de empréstimo não comprovada, impugnação da assinatura, ônus da instituição financeira de comprovar a autenticidade, banco não reconheceu produção de prova pericial, dano material, não requeriu produção de prova material. Dano material, devolução conforme
precedente do STJ, dando material caracterizado recurso de apelo provido. O recurso de apelação em face de desconto indevido realizado em benefício previdenciário, discussão acerca da existência de contrato válido e a licitude dos descontos. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras conforme súmula 297 do STJ. Ônus da prova recai sobre a instituição financeira, que deveria demonstrar a legalidade do desconto mediante a apresentação do contrato. Em face da impugnação das assinaturas, cabia ao banco o ônus de comprovar a autenticidade por meio de produção de prova pericial grafotécnica, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, independente da comprovação de má-fé, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos, conforme o julgamento do Colégio do STJ, a RESP 676-608, do Rio Grande do Sul, relator o ministro Hugo Fernando, por especial, julgado em 21 de outubro de 2020, Diário Geral de 30 de março de 2021. 5. Em razão da conduta da ação bancária, deve ser deferido o pedido de condenação e indenização por dano moral, pois o desconto indevido prejudicar o sustento da parte autora. 6. Danos morais configurados pela violação do direito da personalidade, com a fixação do valor indenizatório em R$5.000, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Inversão do ônus da sucumbência com condenação da reapelada no pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Recurso de apelação provido para julgar procedentes pedidos autorais e declarar inexistente a dívida indicada na exordial, arbitrado o valor de indenização por dano moral de R$5.000. Determinada a evolução do valor indevidamente cobrado conforme o julgamento do Colégio do STJ, RESP 676-608 do Rio Grande do Sul, da relatoria do eminente ministro Hugo Fernando, Corte Especial, julgado 21 de 10 de 2020. Senhores desembargadores, então eu voto dando provimento ao recurso. Como voto o eminente desembargador Evanildo? Eu acompanho, Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador José Severino? Acompanho o voto de Vossa Excelência. Por unanimidade, foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço ao doutor Asselino. E com relação ao processo 13.5630, certo. 3644 de 79, o 1693, que é o 2, o 3, o 4 e o 7 da pauta, eles foram negado provimento. Indago se Vossa Excelência vai querer se tentar com relação a esse processo. Eu dispenso, Excelência. Negou-se provimento ao do 2, do 3, do 4 e do 7, não é isso? Agora, o 5, o 5 da pauta é o número 383, dígito 61 de 2022. Isso, já fiz a minha sustentação. Pronto, então é o 5 que eu vou proferir o meu voto. Ok. A minha proposta de emenda, senhores desembargadores, direito processual civil, ação declaratória de inexistência de débito, preliminar de cessamento de defesa, colhido, pedido e certa realização, pedido expresso de realização de perícia grafotécnica, sentença anulada. Senhores desembargadores, o meu voto é no sentido de anular a sentença. Como voto o eminente desembargador Evanildo? Eu acompanho, Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador José Severino? Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, resta agora o processo de número 225, dígito 92 de 2021. Solicitando a doutora Larissa. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor. Agradeço a presença de Vossa Obrigado Excelência. a todos. Doutora Larissa se encontra presente? Sim, Excelência. Pois não, doutora, eu gostaria que a senhora declinasse seu nome, a OAB e a parte que representa. Meu nome é Larissa Tauana do Nascimento,
O número da minha OAB é 412-249 de São Paulo. Eu represento a parte apelante Brinquedos Bandeirante. Vossa Excelência tem um prazo regimental de 15 minutos. Obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todos presentes nessa sessão. Tá? Em síntese, esse caso trata-se de uma ação de cobrança movido por Maria Lúcia das Neves, que é a hora apelada, em face da companhia, a seguradora, e a apelante Brinquedos Bandeirante em decorrência do seguro de vida de seu filho. Tá? O filho da apelada, ele faleceu em 2019 em decorrência de um acidente automobilístico em que a motocicleta colidiu com a árvore. A rescisão contratual empregatícia foi realizada em decorrência da morte do filho da apelada, e em virtude disso foi entregue à apelada a apólice para ela solicitar a cobertura sinistral que tinha do seguro de vida que a apelante fornece aos funcionários. Tá? A apelante ela não possui nenhum tipo de vínculo contratual com a seguradora e não intermediou em decorrência a negativa. Tá? Entrou-se com a ação de cobrança foi julgada procedente, mas inicialmente há de se destacar a ilegitimidade passiva da apelante, uma vez que a apelante cumpriu todas as suas obrigações e não possui nenhuma obrigação entre a seguradora e a apelada inicialmente, em virtude da negativa do sinistro que se deu por conta do filho da apelada encontrar-se alcoolizado, conforme consta nos autos, o exame toxicológico, ele foi juntado no ID 81 98 30 de 86. Em decorrência disso, foi constatado o agravamento do risco, tá? Em que a apelante não possui nenhuma intermediação e foi-se cumprido todas as suas obrigações em decorrente ao fornecimento da apólice de seguro, a solicitação da rescisão contratual, todas as verbas que lhe cabiam ali a oferecer. Então, não há que se falar, né, da obrigação da apelante a realizar a indenização para a apelada em virtude da indenização seguritária desse caso. Então, em decorrência disso, a sentença de piso ela deve ser reformada e a ação julgada improcedente, em reconhecimento à ilegitimidade passiva da apelante. Eu agradeço a atenção dos senhores desembargadores e demais presentes nessa sessão. Muito obrigada. Eu agradeço a sustentação de Vossa Excelência e passo a proferir o meu voto. A minha proposta de emenda, cujo voto está sendo lançado e será disponibilizado tão logo seja assinado o acordo, que será imediatamente. Proposta de emenda, dupla apelação, ação de cobrança, seguro de vida, estipulante, legitimidade passiva reconhecida, responsabilidade solidária afastada, morte do segurado em acidente de veículo, estado de embriaguez, impossibilidade de afastamento de indenização, súmula 630 do Colendo do STJ, indenização especial por acidente caracterizado, apelo negado. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação de seguro. 2. Cabe ressaltar que em nenhum momento a autora, ora apelada, alegou que a estipulante teria cumprido inadequadamente o mandato de forma a justificar sua inclusão no polo passivo da lei. 3. Não obstante seja possível a previsão de cláusula limitativa de indenização securitária, a exclusão da indenização pelo fato
que o segurado ter falecido em razão de acidente causado quando estava sob efeito de substância alcoólica vai de encontro à própria finalidade do seguro de vida. 4. Ainda que se possa considerar eventual agravamento do risco do acidente de embriaguez, não é possível afastar a caracterização do evento acidente, conforme documentos acostados dos autos. Não houve a intenção de ceifar a vida por parte do segurado. Dessa forma, devido ao acréscimo do valor previsto para a indenização especial pela morte por acidente. 5. Devido à redistribuição do ônus subvencial, à luz do artigo 85, parágrafo 2º e 11 do CPC, condeno a apelada ao pagamento de honorário advocatício que fique 10% atualizado da condenação em favor do patrônio da Brinquedos Bandeirantes S.A., suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade, major os honorários subvenciais a ser pagos pela Companhia de Seguro Aliança do Brasil, apelada para 15% sobre o valor da atualização da condenação. Senhores desembargadores, meu voto é no sentido da unidade de acolher preliminar de legitimidade passiva da Brinquedos Bandeirantes S.A. e negar provimento ao apelo da Companhia de Seguro Aliança do Brasil. É assim que voto, senhores desembargadores. Assim encolho o voto do eminente desembargador Evanildo. Acompanho. Como voto o eminente desembargador José Severino. Também acompanho o voto. Pronto. Então, assim sendo, foi dado por unanimidade, foi acolhida a preliminar de legitimidade passiva dos Brinquedos Bandeirantes e negou provimento ao apelo da Companhia de Seguro de Aliança do Brasil. Assim sendo, eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Muito obrigada, Excelências. Bom dia. Bom dia. Tem um processo que é o 55 da pauta. Qual é isso aqui? Temos o 10 da pauta, que foi solicitado presencial. O número é o 2773, texto 2537. Não, 25. Aí trocou, foi 2573, não é 2537. O nobre advogado colocou 2573, é 2537. Pronto, doutor. O senhor declina o nome do senhor, a OAB e a parte que representa. Marcílio de Oliveira Kumaru, OAB 19225. Pode iniciar? Excelência, bom dia. Primeiramente, ao desembargador Luciano Castro, relator desse caso, desembargador Evanildo, em substituição ao desembargador Alexandre, doutor José Severino. Estendo aí a seus assessores pelo bom atendimento durante a semana. Também ao Ministério Público, servidores e advogados que estão presentes aqui. Desembargador, trata-se de uma ação de relação consumerista, representando aqui Everaldo de Carvalho, ele está com a curatela de Maria Mabel de Oliveira Kumaru. Inicialmente, esse processo foi de exibição de documentos, haja vista ele estranhar é um servidor público do Estado, um major da Polícia Militar, o débito um débito consignado em sua conta, só que não havia limites para pagamento desse débito. E de acordo com ele entendia que já tinha sido sanado. Ocorre que procuramos o Banco Bradesco, que alegou que não era de sua responsabilidade de encaminhar os contratos que podiam levar
a veracidade ou a lisura ou não daquele empréstimo, dessa relação contratual, nunca foi fornecida em tempo hábil, a não ser 7 meses depois, pelo banco. O juízo, percebendo que o banco era inerte e sem nenhuma pena, ora, o patrão sempre requereu a aplicação do artigo 1º por não cumprir em 5 dias a exibição na tutela cautelar antecedente. Passado esse tempo, foi redirecionado, embora não seja parte, à FUNAP, órgão do governo estadual responsável, que também nunca exibiu esses contratos, alegando que não era responsável por inserir débito na conta do servidor. Estranhamente, levou a essa resposta. Nessa luta incansável de descobrir que débito era esse, 7 meses depois, o banco entrega esses contratos no processo. O processo sofre aditivo processual, também por determinação. Desde o início processual até a finalização do processo, o juiz sempre concedeu sentença, tanto para depósito judicial como para suspensão definitiva do débito. Ocorre que a parte, observando a inércia do banco, procurou no Distrito Federal um órgão responsável de contabilidade diante dos contratos apresentados nos últimos 10 anos e observou no laudo que consta no processo que aquela quantia ela encerraria todo o débito em abril de 2019. A partir dali, ia caracterizar o enriquecimento ilícito do banco. Diante do laudo pericial, é bom frisar, sem nenhum contraponto técnico, não é uma prova meramente aritmética, sem nenhum contraponto técnico, nem sequer levada à contadoria do juízo para qualquer outra avaliação técnica. O banco simplesmente também não cumpre nenhum prazo de manifestação sobre o laudo, ao final diz que discorda do laudo, sem nenhum contraponto técnico. E ao final dessa peleja jurídica de relação do consumidor, mesmo diante do laudo, o magistrado, assim que tem ciência do laudo, Vossa Excelência e os demais desembargadores, ele determina a suspensão total do débito, aguardando que haja um pronunciamento da parte adversa, que nunca veio esse pronunciamento de forma técnica e simplesmente em 1 ou 2 laudas dizendo que discordava. Inclusive, destaca-se que durante o curso do processo, o banco apelado dizia que não tinha interesse em provas. Isso consta no ID 6711-226. E, como diz inicialmente, sem mais delongas, ao final dessa marcha processual, desembargador Luciano Campos, o juiz entende de dissonante a tudo que vinha sendo entendido durante o processo e pede a improcedente, e condena e dá improcedente como ação inicial, por isso a apelação, nesse sentido, diante de nenhuma contraprova técnica apresentada, diante da inércia do banco durante todo esse período, diante da segurança jurídica, da relação do consumidor, que pode ensejar, caso Vossas Excelências estejam de forma diferente, podendo ensejar até o enriquecimento ilícito do banco, requer a procedência da apelação, a aplicação do artigo 400, que, como já reconhecido em primeira instância, a relação de consumidor, e que a parte dos valores que estão depositados, os valores além do que já foi pago, sejam encaminhados ou redirecionados ao apelante. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, é o que aguardo. Agradeço a sustentação de Vossa Excelência e, como o senhor relator, passo a proferir a minha proposta de emenda. Emenda, apelação civil e processual civil, revisional, alegação de pagamento de valor excessivo, portabilidade, ausência de impugnação de laudo pela instituição financeira. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operação bancária. 2.
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 3. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. 4. A despeito da razoabilidade da conclusão do magistrado, muitos dados foram deixados a ser analisados, tais como eventual desconto incidente na portabilidade, a relação do número de parcelas vencidas no Banco Decoval e o número de parcelas contratadas junto ao Banco Bradesco, juros aplicados sobre o valor liberado. 5. Nesse sentido, a simples comparação entre os valores da prestação não seria suficiente para se concluir de forma inequívoca que as prestações cobradas pelo Banco Bradesco estariam na média do mercado, já que não foi apresentada a correta taxa de juros, partindo-se também de alegação unilateral de ambas as partes. 6. Para a verificação exata do contrato devido, fazia-se necessário uma perícia que, no presente caso, somente foi acostada pelo apelante, já que o banco apelado não requereu e não foi designada de ofício pelo magistrado de origem. Dessa forma, a conclusão verificada na perícia apresentada pelo apelante se consolidou ante a ausência de impugnação específica e consequente preclusão, não sendo cabível para efeito de ação revisional a mera contrariedade genérica, a despeito da falta de impugnação dos cálculos apresentados pelo apelante. Nem todos os pedidos formulados no apelo são dignos de deferimento, devendo ser indeferido o pedido de ressarcimento da despesa com a perícia, tratando-se de dívida contraída unilateralmente pelo apelante para fundamentar a sua alegação, tal como ocorre com os honorários de advocacia contratuais. Apelação civil provida parcialmente. Senhores pagadores, é assim que eu voto. Eu voto no sentido da parcial provimento ao recurso. E indago do eminente desembargador Evanildo como vota. Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota o eminente desembargador José Severino? Também acompanho o voto de Vossa Excelência. Então, por unanimidade, a primeira Câmara Regional de Caruaru dá provimento parcial ao apelo para declarar a quitação do débito junto ao banco apelado, devendo ainda ser devolvida a quantia relativa aos valores que foram depositados após 30 de março de 2019, conforme parecer acostado aos autos, com a inversão do ano sucumbencial. É como votamos. Obrigado. Então, vamos ao 2024. Foi dado. A senhora... É dela? Esse aqui, né? Esse aqui foi retirado. Qual foi? Foi esse? Retirado da pauta. Já foi, então. Esse é o 34, que é esse aqui, né? Que foi dado, foi negado. Ela representa quem? A senhora representa quem, doutora? Eu represento o senhor Glaucio Cassiano do Nascimento, o agravado. Glaucio, qual é ele? É o 34. É o 881 70. Só um minuto, doutora. Só um minuto. 34. Doutora, a senhora representa o senhor Glaucio, né? Glaucio Cassiano. Esse foi negado provimento. A senhora quer sustentar? Não, Excelência. Pois não. Eu dispenso. Quer que leia a ementa? A ementa? A ementa, por favor. Pois não. Ementa. Agravo de instrumento, ação de interdição, nomeação de curador provisório, ordem de nomeação não é absoluta, estudo social, realização posterior, possibilidade, melhor interesse do interditando, recurso improvido, decisão unânime.
A ordem estabelecida no artigo 1775 do Código Civil não é absoluta, uma vez que é possível ao juiz alterá-la de modo a privilegiar o melhor interesse do curatelado. No caso, apesar de agravante possuir preferência na hora da nomeação para o cargo de curador, por ser companheira do curatelado, observa-se as provas carreadas aos autos um histórico de negligência por parte da agravante, a urgência em proteger os interesses e a dignidade do interditando, autoriza a nomeação do curador provisório antes mesmo da realização do estudo social. É nesse sentido, ok? Obrigada, Pronto. excelência. Então, foi por unanimidade e foi acompanhado o voto do relator. Senhores desembargadores, tem um processo aqui, que é o 50, seria o último, depois eu anuncio ele, seria o número de 55 da pauta,
dígito 67 de 2023, ele foi retirado de pauta a requerimento, tendo em vista que houve um acordo entre as partes. O processo 881, dígito 70, havia um pedido de retirada de pauta, mas foi indeferido e foi julgado. Assim sendo, os demais processos foram julgados de acordo com os votos já lançados nos autos. Ok? Indago dos senhores, tem mais alguma coisa? Só parabenizar a presidência de Vossa Excelência e agradecer mais uma vez a minha participação aqui, a confiança que todos depositaram em mim. Desejar um bom dia ao desembargador Severino e ao procurador Paulinho. Muito obrigado. Passo minhas as palavras do desembargador Evanildo. Senhor presidente. Eu gostaria de dizer, agradecer primeiro a Deus por ter me dado a oportunidade de ter iniciado uma presidência nesta Câmara, tendo como pares o eminente desembargador Evanildo, a quem eu tenho um grande carinho e admiração, ao desembargador Severino também, que foi meu colega, inclusive, de turma, e sem deixar de registrar com o eminente doutor procurador, doutor Paulo, a quem eu tenho uma verdadeira admiração. Tá certo? Então, agradeço. Um dia, agradecendo também ao Serventuário da Justiça todo o suporte que nos foi dado na realização dessa audiência. Ok? Agradeço a todos e desejando até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Pronto. Encerrado. Pronto, doutor. Agora só acaba agora o